Então, pessoal, continuando, o segundo tema dessa semana aqui ainda é classe avançada, o item número 2. Aqui nesse item número 2 tem um texto para ler. Você vai falar, nossa, desafio. Para você que gosta de ler vai ser maravilhoso. Para você que não gosta vai ser um desafio grande, mas é necessário para que você possa fazer o seguinte, responder 5 questões que tem aqui. Então é preciso ler. Mas eu já vou dar umas dicas para vocês aí das respostas, tá bom? Mas eu quero que você leia, quero que você se aprofunda, quero que você conheça o que está contando esse relato. Isso aqui é um sonho, uma visão que uma escritora teve. E o nome dela é Ellen White. A primeira visão que ela teve, o primeiro sonho que ela teve. Tá? E aí ela conta sobre vários relatos relacionados às perguntas aqui. Então, a primeira pergunta vem falando assim: o que significa a expressão clamor da meia-noite para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Então, o primeiro relato conta aqui que ela viu pessoas indo por um caminho bem estreito. E quando ela olha para cima, ela vê uma terra bem escura, né, em volta. E ela viu o povo do advento. Quem é o povo do advento? Aqueles que acreditaram que Jesus voltaria, há de vir, né? Advento, há de vir, há de acontecer. Então ela viu esse povo nesse caminho, subindo no caminho escuro. De repente aí um anjo falou para ela assim: olha novamente um pouco mais para cima. E quando ela olhou, ela viu um caminho reto e estreito, levantando em um lugar elevado, bem um lugar bem alto do mundo. E o povo do advento estava nesse caminho, viajando por ele para a cidade que se achava bem no extremo, bem afastado, bem longe mesmo. E tinha uma luz brilhante colocada por trás deles, no começo do caminho, a qual o anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Olha só, ela falou, nossa, mas o que significa isso, né? Desculpa. Aí o anjo falou, olha, isso aí que você viu significa o clamor da meia-noite. O que é, né, traduzindo para nossa linguagem, que talvez você não tenha entendido nada. Significa assim que essas pessoas que estavam indo pelo esse caminho, continuando a história um pouquinho antes de falar o que significa, muitas dessas pessoas que estavam no caminho desistiram porque o caminho estava muito estreito, estava escuro, né? Tinha luz lá, mas muitos ainda achavam aquele caminho muito difícil de caminhar e desistiram, simplesmente ficaram para trás no caminho. E conforme eles iam ficando para trás, aquela luz ia se afastando. E essa luz representa Jesus Cristo. E essas pessoas que desistiram do caminho, as pessoas que não aceitaram mais Jesus, que abandonaram a fé, que não acreditavam mais no que Jesus fala através da Bíblia, que é através dela que nós temos o conhecimento de Jesus. E as pessoas que seguiam essa luz, que iam mais alto no caminho e que viam a cidade bem distante, eram as pessoas que estavam agarradas na fé em Jesus Cristo. E ela viu que muitas dessas pessoas conseguiram chegar até essa cidade. E essa cidade é o céu. Então significa o clamor da meia-noite é a nossa luta diária. É a nossa fé de acreditar em Jesus, que Ele está voltando. E essa dificuldade no caminho estreito é as dificuldades do dia a dia. Por exemplo, você que está aqui agora ouvindo, qual o seu desafio para alcançar a salvação e a fé em Jesus? Lê esse texto. Lê a Bíblia. Lembra lá no primeiro vídeo que eu falei? Qual vai ser o desafio da semana? Todos os dias você ter que fazer a leitura da Bíblia da criação e relatar ali o que significa colocar na sua vida. Isso é um desafio, isso é andar no caminho estreito, entende? Isso significa o clamor da meia-noite. Então, o clamor da meia-noite nada mais é a nossa vida cristã diária. Todos os dias confirmar a nossa fé em Jesus, tá bom? Então você pode colocar lá. A segunda pergunta, qual que é a segunda pergunta? A segunda pergunta é: o que a visão de Ellen White diz sobre os 144 mil? Quem é? Aqui fala assim, ó. Os santos vivos em números de 144 mil reconheceram e entenderam a voz. Se você ler todo o texto, você vai entender um pouquinho. Então, 144 mil representa aquelas pessoas que estarão vivas quando Jesus estiver voltando. Então, ela primeiro tem a visão das pessoas indo nesse caminho estreito. Quando elas viram a cidade, viram que Jesus estava voltando. E esses 144 mil são essas pessoas que estavam nesse caminho vivas, né, até Jesus voltar. Porque muitas também morreram durante esse caminho aí, mas morreram em Jesus.
Mas esses 144 mil representam as pessoas vivas que estarão esperando Jesus voltar firme e forte, enfrentando todas as batalhas que hão de vir, tá? Por isso que é importante hoje vocês como jovens, juvenis, que estão no caminho do Senhor, todos os dias ter uma comunhão com Deus, para se preparar para as dificuldades da vida, para esse caminho estreito, entende? Porque aí você será um dos 144 mil se estiver vivo até Jesus voltar. Então, é isso que representa aí os 144 mil, tá? Você lendo todo esse texto, você vai entender um pouquinho mais, que eles estarão em várias partes aqui desse texto, demonstrando que eles estavam vivos ali, tá certo? A terceira pergunta é, quais foram as duas... Mas os 144 mil, só voltando, não é 144 mil literal não, tá? É um número simbólico que representa os vivos, ok? 144 mil é um número simbólico que representa todos os vivos que estarão vendo Jesus voltar nas nuvens do céu, preparados, selados com o selo de Deus, tá? A terceira pergunta, quais foram as duas pessoas especialmente identificadas como estando salvas e porque elas não estavam vivas no templo da visão que Ellen White estava dizendo? Essas duas pessoas, você lendo mais pra frente, elas representam os mártires que morreram por Jesus, tá? E muitas crianças, uma multidão de crianças que estará lá no céu. Elas estarão com umas vestes especiais, conforme a visão dela. Umas vestes brancas com a orla que aborda lá embaixo das vestes vermelha. Porque morreram acreditando em Jesus. E essa orla vermelha representa o sangue de Jesus que morreu por elas também. Entendeu? Então, quem são essas duas pessoas, essas duas classes? São os mártires que morreram por Jesus e muitas crianças que também morreram e que estarão lá no céu. Mas elas não fazem parte dos 144 mil, tá? Depois vocês vão entender aqui, vão ler o texto. Então, essas são as perguntas. E a quarta pergunta? Descreva algumas atividades que teremos na nova terra, conforme a visão de Ellen White. Olha só, nós vamos fazer coisa lá no céu? Vamos, não vamos ficar só voando, porque esse é o meu sonho, tá? Meu sonho é voar, é nadar naquele rio cristalino. Meu sonho é nadar naquele rio. Quero nadar um profundo rio mesmo, nadar com aqueles peixes, entrar na boca deles, igual o Jonas entrou, saber tudo. E depois voar para os planetas, voar bastante, abraçar Jesus. Fora isso, nós vamos ter algumas atividades. E ela fala lá que nós vamos sair para o campo para trabalhar. Você vai falar, vamos trabalhar? Mas ela diz que não é esse trabalho que a gente faz aqui. A Bíblia fala que lá no céu vai ter coisas que nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para mim e para você. Olha que coisa maravilhosa! Então, Deus tem coisas magníficas preparadas para nós. E ela fala que lá nós vamos sair para o campo para fazer as nossas coisas, nós vamos colher as flores, nós vamos brincar, nós vamos comer dos frutos que estão lá. Essas serão algumas atividades que nós faremos lá. Então, tem muitas coisas que você vai descobrir aqui nessa visão bem legal, que também está relatada na Bíblia, sabia? Leia o livro de Isaías, leia a Bíblia, pesquisa aí que você vai saber, ok? E a quinta pergunta, qual foi a relação de Ellen White ao tudo quanto viu e como ela se sentiu quando a visão terminou? Sabe o que ela sentiu? Porque quando ela viu que os santos lá no céu comiam, tinha uma mesa bem grande, a mesa disse que era tão grande, tão grande, tão grande, mas nós conseguíamos ver o fim dela, mas era muito grande mesmo. E ela viu que lá em cima dessa mesa tinha o fruto da árvore da vida. Porque você sabe que se comer do fruto da árvore da vida, Jesus falou para ela. Ela falou assim, olha, Jesus, eu quero comer daquele fruto. Ele falou assim, você não pode comer ainda, porque se você comer, nunca mais você volta para a terra. Mas você precisa voltar para lá, falar para as pessoas o que você viu aqui, tá? Dar esperanças para ela do que você viu, das coisas maravilhosas que temos aqui. E só depois, se você continuar firme na fé, você vai comer desse fruto, quando eu voltar pela segunda vez.
que é lá o comecinho da visão. E aí quando ela termina a visão, ela fala assim, ó: ó, tivesse eu asas como a pomba, eu voaria e estaria em descanso. A vontade dela era de ficar lá no céu. Pensa você de ver todas as coisas maravilhosas que ela viu. Você acha que ela queria voltar para cá? E ela disse que ela voltou, o anjo trouxe ela até esse mundo escuro. E ela exclamou: ah, como eu queria ter asas como a pomba e poder voar e ficar lá em descanso. E é isso que Deus tem preparado para mim e para você. Coisas maravilhosas. Para que eu e você possamos desfrutar da nova terra, um novo lar. E você vê que essa pandemia do Covid-19 está relatado na Bíblia, que nós teríamos muitas pestes, muitas pandemias, muitas doenças. E isso seria os sinais da volta? Isso mesmo, da volta de Jesus. Então não perca fé, meu querido, minha querida companheira, meu desbravador, minha desbravadora, pai e mãe, ensina seu filho no caminho de Jesus, para que nós possamos desfrutar de todas as maravilhas que Deus tem preparado para mim e para você. Leia esse relato, pai e mãe, tá? Também. Era interessante vocês lerem para explicar melhor para os seus filhos. Se tiver dúvida, só perguntar lá no grupo ou no particular que a gente responde, tá? Fiz um apanhado bem rápido aqui só para vocês entenderem. Depois tem aqui falar 4 versículos da Bíblia que demonstram sobre os profetas verdadeiros, tá? É só você digitar aí no Google que você encontra. E por último aqui é escrever quem foi Ellen White e tal. Eu vou deixar um link aqui no nosso grupo do Companheiros sobre o Centro White. Lá tem vários livros, pesquisar quem foi, leia lá, faz um pequeno relato, uma frase sobre o que você entendeu. Então fica o desafio aí para você desse segundo exercício para essa semana, tá bom? Sei que talvez durante a semana fica difícil, mas então esse exercício eu vou dar a dica para vocês. Faça ele no sábado, tá? No sábado que vem. Que aí você vai ter um tempo melhor, talvez todos os seus pais estejam em casa, tá? E aí faça no sábado um estudo gostoso, que você vai gostar de ler sobre a visão, sobre o que Deus tem preparado para mim e para você. Leia a Bíblia, exercite, tenha fé que Jesus, ele está voltando e quer me levar você e a mim para o céu, tá bom? Uma ótima semana, fica com Deus, um beijão, até mais.